Oi pessoal, hoje a gente vai resolver o exercício número 3 da terceira lista. Esse exercício ele já traz para a gente a nossa função transferência da planta na forma discreta. Se vocês virem bem, ali tem um parâmetro A1 e o exercício também fornece para a gente o tempo de amostragem T0. O T0 ele vai ser de 1 segundo e o A1 ele vai valer menos 1,72. Se vocês preferirem, vocês podem pegar essa função transferência discreta e multiplicar por z ao quadrado em cima e embaixo para se livrar desses expoentes negativos. Aí vocês ficam com uma função transferência com todos os expoentes positivos. Ali do lado tem o nosso c de z, que é o nosso controlador discreto, que nada mais é do que um controlador proporcional. Ali cortou a palavra proporcional, mas vocês sabem o que significa. Então a nossa malha fechada ficaria da seguinte maneira: eu teria o meu controlador proporcional na frente da minha planta e a saída da minha planta vai ser realimentada de volta na entrada do meu sistema. Claro, ela vai ser comparada com uma referência pré-estabelecida e o loop fecha dessa maneira. Esse exercício ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, a gente vai pegar a nossa função transferência discreta e pedir para o MATLAB plotar para a gente o lugar das raízes dela. Aí a gente vai olhar nesse lugar das raízes quais são os valores limites de Q0, tal que minha planta continue estável. Depois eu vou pegar esse valor limite de Q0, dividir por 2 e ver a resposta ao degrau do meu sistema em malha fechada. Depois, a terceira parte, a gente vai calcular o Q0, o ganho proporcional, tal que eu tenha um amortecimento pré-definido de 0,7. E depois eu vou pegar esse amortecimento de 0,7, fixar ele e ver quais são os limites de estabilidade do meu controlador conforme eu vario o A1. Ou seja, os valores que o A1 pode obter, tal que meu sistema continue estável com aquele parâmetro de dumping pré-fixado. Todo exercício a gente consegue resolver no MATLAB, só que antes da gente ir para o MATLAB, eu só vou relembrar a diferença entre o lugar das raízes de um sistema contínuo e o lugar das raízes de um sistema discreto. A primeira coisa que a gente nota é o critério de estabilidade. Para os sistemas contínuos, todos os meus polos posicionados no semiplano esquerdo, eles são estáveis. Para o caso discreto, todos os meus polos eles têm que se posicionar dentro desse círculo unitário. Então, o meu polo ele passa a poder ter uma parte real positiva sem que isso influencie na sua estabilidade. Se meu polo pode ter uma parte real positiva, como é que eu analiso a estabilidade? Eu pego o meu polo do meu sistema discreto e tiro a norma dele, ou seja, eu pego a parte imaginária, elevo ao quadrado, pego a parte real, elevo ao quadrado, somo essas duas componentes e depois eu tiro a raiz quadrada. Se a norma dele for menor do que 1, significa que esse meu polo ele está dentro do meu círculo unitário, então meu sistema discreto ele é estável. Uma outra coisa interessante de se analisar são as curvas de amortecimento e frequência natural constantes. Para o caso contínuo, as minhas curvas de frequência natural constantes elas eram círculos concêntricos em torno do zero. No meu caso discreto, eles vão ser essas curvas que vai ter uma concavidade que vai inverter do meio do círculo em diante. Então, primeiro são curvas que parecem círculos concêntricos e depois elas vão se abrindo cada vez mais, como se fossem ficando achatadas até elas terem sua curvatura invertida. Para o caso contínuo, as curvas de amortecimento constante eram retas. Para o caso discreto, elas vão ser essas curvas polares, eu nem sei dizer o que é isso, mas são curvas que depois vão parecendo coraçõezinhos. E o amortecimento, quanto mais perto do eixo real, maior ele vai ser. Isso também acontecia com o caso contínuo, se vocês lembrarem. E lembrando, embora o lugar geométrico para se definir a estabilidade do meu sistema tenha mudado de formato, antes era um semiplano e agora é um círculo, ainda assim, no eixo X a gente tem o eixo dos números reais e no eixo Y a gente tem o eixo dos números imaginários. Então, na hora que a gente for plotar, fazer o mapeamento de polos e zeros em cima desse plano, vai seguir a mesma regra. Bom, agora vamos para o MATLAB e fazer cada uma parte desse exercício analisando a saída que o MATLAB dá pra gente. O MATLAB eu dividi o meu código em 5 bloquinhos, né? 5, 6, vários bloquinhos separados que podem ser rodados individualmente. Aqui no começo eu tenho o meu setup, né, em que eu
dou uma limpada em todas as coisas que estão abertas. Caso eu tenha rodado o código anteriormente, eu limpo as variáveis também. E a primeira parte do meu exercício é justamente eu plotar o lugar das raízes do meu sistema e analisar para ver qual que é o valor limite do meu ganho proporcional, tal que meu sistema continue estável. Para fazer isso, eu defino aqui uns parâmetros que poderiam ter sido colocados diretamente na minha função transferência. Eu não precisaria definir eles separadamente, mas eu fiz isso só para ficar um pouco mais claro. Eu defini a minha função transferência com o comando tf. E qual que é a diferença do tf para sistema contínuo e para sistema discreto? Para sistema contínuo, eu não coloco esse terceiro parâmetro, que é o meu tempo de amostragem. Para sistema discreto, eu coloco esse parâmetro e o MATLAB já interpreta imediatamente que se trata de um sistema digital. O que eu faço? Eu crio uma nova figura, que eu dei o nome de exercício 3A, e uso o comando rlocus para plotar o rootlocus do meu sistema. Quando eu faço isso, eu consigo ver geometricamente que o meu valor de ganho proporcional limite está em torno de 4.1. Eu vou mostrar aqui para vocês essa figura 1 que o MATLAB me deu. Então aqui tem o rootlocus do meu sistema. Se vocês verem bem, aqui tem o círculo unitário, que vai me definir o lugar geométrico em que meu sistema ele continua sendo estável. Então, os meus polos, o meu sistema ele tem 2 polos e um zero. Os 2 polos eles caminham para cima, se encontram aqui e depois vão em direção ao zero. Um dos zeros está dentro do círculo unitário, o outro zero está em menos infinito. Por isso que o ramo verde aqui, ele vem, se encontra nessa parte do eixo real e vai para a esquerda indefinidamente. Agora, como é que eu acho o meu ganho? Eu vou dar um zoom aqui nessa parte, vamos dar um zoom só nesse polo, porque o lugar das raízes ele é sempre simétrico. Então, aqui tem o meu sistema. O meu polo ele vai andando, e aqui é como se o meu ganho fosse zero, e o ganho vai aumentando lentamente conforme a gente caminha sobre esse ramo, né? Se eu clicar sobre esse polo aqui, que é o polo original, eu vejo que o meu ganho é 0.00486, ou seja, é um ganho muito pequeno. É como se não tivesse ganho nenhum no meu sistema. Conforme eu vou subindo, o meu ganho vai aumentando. E o que eu quero saber? O ganho quando o meu sistema fica no limite da estabilidade. Então vamos caminhar até a beirada do meu sistema aqui. E eu vejo que o meu sistema se torna instável quando o ganho está em torno de 4.12. Se vocês verem bem, um sistema instável é aquele sistema que nunca perde energia, que ele fica vibrando e cuja vibração às vezes até explode, sai de controle. Conforme vocês veem aqui, eu consigo ver o damping do meu sistema. Esse damping ele está muito baixo, significa que o sistema vai vibrar muito. Quando eu ultrapasso o meu lugar geométrico da estabilidade, o damping fica negativo. Fisicamente, um damping negativo, um amortecimento negativo não existe, mas o que ele quer? Que mensagem que ele está passando? O damping, ele nos diz que conforme o tempo passa, o sistema perde energia lentamente. Se ele é negativo, significa que conforme o tempo passa, o sistema ganha mais e mais energia lentamente. Ou seja, a resposta vai explodir. Então, eu posso definir como sendo o meu ganho limite 4.1, que o meu sistema está ali no limite da estabilidade, e eu acabei a primeira parte do exercício 3. A segunda parte do meu exercício pede para eu fechar a malha com um valor de ganho proporcional igual a metade do ganho limite, achar os polos do meu sistema em malha fechada e ver a minha resposta ao degrau. Então, todo esse código do MATLAB aqui, ele vai fazer isso para mim. Eu vou definir a minha malha fechada como sendo esse feedback da função transferência multiplicando meu proporcional, com o raminho embaixo sem nenhum controlador, igual a 1. E nomeio a figura como sendo exercício 3B, ploto o step dela. Só por praticidade, eu coloquei esse comando display aqui e falei para ele me fornecer os polos da função transferência. Quando eu faço isso, o meu MATLAB ele vai plotar aqui na chamada janela de comandos, né? Esses comandos que eu pedi para ele. Então aqui, ó, the closed loop poles, que são os polos de malha fechada para esse valor proporcional crítico dividido por 2, vai ser esses dois polos aqui, 0.8 mais ou menos 0,5 i. Se vocês verem bem, esse polo ele tem uma parte real positiva. Porque o critério de estabilidade para sistemas discretos é outro, não é mais parte real positiva ou negativa.
vai ser a norma do número imaginário tem que ser menor do que 1, ok? Certo, então vamos ver agora a resposta ao degrau do meu sistema. Eu tenho aqui o que o meu MATLAB devolve para mim quando eu coloco o comando step. E eu, por curiosidade, eu coloquei tanto a resposta discreta quanto a resposta contínua. A resposta contínua é essa curva vermelha, então vocês já estão habituados a interpretar ela. Consegue ver sobre sinal, tempo de acomodação e tudo mais. Agora a curva discreta, o que vai ser? Se vocês olharem bem, a curva discreta acaba sendo simplesmente a curva contínua com um segurador de ordem zero, que é aquela ferramenta matemática que me fala que, como eu estou amostrando o sinal a cada 1 segundo, eu amostro o sinal, mantenho o valor constante até eu obter uma nova amostra. E é isso, o exercício só pede a resposta ao degrau. Vocês não precisam plotar a função contínua. Se quiserem, é só apagar a linha 18 e 19 do sistema, ali do código, e vocês só precisam colocar como resposta a resposta discreta. A terceira parte do exercício pede para a gente achar o ganho proporcional, tal que o meu sistema tem amortecimento igual a 0,7. Esse exercício ele é um pouco traiçoeiro, por quê? Quando eu pego o meu sistema e ploto o lugar das raízes, eu vejo que se eu não colocar nenhum ganho, o meu amortecimento ele é, no máximo, 0,482. E o que significa? Significa que se eu for aumentando o ganho proporcional do meu sistema, o meu sistema ele vai andando aqui para cima desse ramo, do lugar das raízes, e o amortecimento dele só tende a cair. Ou seja, não importa o valor de ganho que eu coloque no meu sistema. Se vocês quiserem, vocês podem analisar o outro para onde o restante do ramo vai, né? Se o ramo voltasse aqui para dentro do círculo unitário, na área estável, pode ser que eu achasse um ganho que me desse o amortecimento que eu quero. Mas o sistema, tal como ele está, o amortecimento máximo dele vai ser 0,4 alguma coisa. Então, não existe um ganho proporcional tal que o meu sistema tem amortecimento 0,7. E o que eu vou fazer? Eu vou redefinir o meu sistema. Eu vou mudar aquele parâmetro A1 para menos 1,8, de forma que eu mude um pouquinho o meu lugar das raízes, para que seja possível eu manipular ele e obter um ganho tal que o amortecimento do meu sistema seja 0,7. Então, ali no meu script, se vocês verem, na parte do exercício C, eu troquei o valor do A1 e mantive todo o resto tal como estava. Defini o meu sistema discreto de novo e pedi para plotar o rootlocus. O rootlocus está aqui do lado. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que o meu rootlocus ele mudou. Aquele ramo que começava um pouquinho para cima, agora ele está um pouco para baixo. E o que vai acontecer? Agora existe um ganho Q0, tal que o meu sistema tem o amortecimento que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mouse comum, clicar aqui em qualquer lugar dos meus ramos, né? E eu vejo que o meu dumping está 0,947 para um ganho de 0,309. Vamos subir um pouquinho, até que a gente obtenha o dumping necessário, seja 0,7, eu acho que aqui está bom. Então, para um ganho de 0,396, eu obtenho um amortecimento de 0,7. Então, eu pego e defino lá no meu script que esse amortecimento para o dumping que eu quero, o amortecimento que eu quero, esse amortecimento não, que esse ganho para o amortecimento que eu quero é 0,396. Fecho a malha e aqui, só por curiosidade, eu usei o comando demp. O que esse comando demp ele faz? Ele vai pegar e mostrar para mim as características do meu sistema. Então, aqui ele vai me mostrar os polos, né? A saída para o comando demp é essa daqui. Ele mostra os polos, a magnitude, o amortecimento. Então, vocês podem ver que a gente obteve o amortecimento que a gente queria, de 0,7. Frequência natural, constante de tempo e tudo mais. Pronto, acabamos a terceira parte do nosso exercício, que era simplesmente encontrar esse valor de Q0 que nos deu o amortecimento desejado. A quarta e última parte do exercício pede para a gente achar os valores limites do parâmetro A1 com aquele ganho Q0D fixado em 0,396. E como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu vou usar um comando for.
Antes disso, eu crio um vetor A com todos os possíveis valores que o A pode obter. Eu vou criando funções transferências com diversos valores de A e vou analisando a estabilidade delas. Então aqui, ó, primeiro eu variei o A de menos 3 até 0 para saber qual que é o limite da estabilidade, o valor mínimo que o meu sistema passa a ser instável. Então eu vou variar aqui o meu vetor A de 0 a menos 3, por isso que eu dei uma invertida nele aqui. Eu falei que ele ia variar de menos 3 a 0, depois eu virei ele para variar de 0 a menos 3, para eu ver, caminhando no eixo real negativo, qual que é o valor limite que o meu sistema se torna instável. Eu começo em 0, depois eu vou para 0.05, depois vou para 0.1 e assim sucessivamente. Coloquei um flagzinho aqui só para me dar uma bandeira quando o sistema se tornou instável pela primeira vez, porque é justamente isso que eu preciso. A primeira instabilidade encontrada parou. Esse é o meu valor limite. Quando eu faço isso, o meu código ele devolve para mim aqui esse low bound, que é o meu valor, o meu limite inferior, né? Ele diz que a partir de menos 1.85 o nosso sistema se torna instável. E o que eu faço? Para achar o outro limite, eu começo de 0 e vou até 3. Esse valor, menos 3 e 3, são valores arbitrários. Eu coloquei eles bem próximo, valores relativamente pequenos, porque senão meu vetor A ia ficar muito grande. E se eu fizer isso de novo, o meu sistema ele vai caminhando no eixo real positivo e vai me dar o valor a partir do qual o nosso sistema se torna instável. Esse valor é o upbound, que está aqui, que é 1.8. Ou seja, para todos os valores dentro do limite menos 1.85 e 1.8, não incluindo esses valores limites de fato, o meu sistema é estável. Para valores fora desses limites, ou seja, menos 2 ou 2, o meu sistema já se torna instável. Aqui também tem uma parte do meu programa que ele vai mostrando para vocês como é que o root locus varia conforme eu vou alterando o parâmetro A. Isso aqui pode dar uma travada no seu computador. Por quê? Porque ele vai abrir uma figura e ele vai plotando em cima dessa figura vários root locus. E ele faz isso, eu acho que ele faz isso umas 10 ou 50 vezes. Vamos ver se eu consigo rodar aqui e mostrar para vocês. Então aqui está o código. Eu vou variando A de menos 5 a 5. Então, conforme eu vou aumentando o meu valor de A, esse root locus ele vai ficando cada vez mais perto da origem. Ele vai ficando círculos menores. Bom, é isso, pessoal. Desculpa pelo vídeo longo aí. Eu só quis comentar um pouco mais os comandos de MATLAB, porque eu acho que vai ser útil para a prova/projeto. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato e boa sorte.